Começa agora, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza. Olá, graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Como você se encontra nesta manhã? Está tudo bem? Eu espero que sim, espero que a sua vida esteja cheia de paz. Nesta manhã eu quero, na direção do Espírito Santo de Deus, ministrar ao teu coração uma breve reflexão. E eu peço carinhosamente que você fique até o final, pois no final eu quero orar pela tua vida, abençoar a tua vida. Amém? Querido amigo, irmão, aqui em Mateus capítulo 14, o texto vem nos dizer assim, versículo 22. Logo Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, pois sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, amigos, simpatizantes da nossa fé, eu quero ser breve na aplicação desse texto para a nossa vida, o que ele quer dizer para nós hoje. Os ventos contrários, eles vêm e na nossa vida quando nós menos esperamos. Se você for olhar a ordem de Jesus aqui, atravesse para o lado de lá. Jesus, ele não vai mandar você ir a um lugar onde a mão dele não seja capaz de guiar e proteger você. Porém, isso não significa que o nosso barquinho ele não vai passar por tempestades, por ventos como esse, que nos diz o texto. Mateus diz que açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Quantos ventos contrários se levanta para soprar, para tentar minar a nossa fé. E o interessante é que, da onde veio esse vento? Da onde veio essa tempestade? Era Jesus? Era uma tempestade natural? Não. Eu encaro essa tempestade como uma tempestade sobrenatural. Porque a ida desses homens para o lado de lá, atravessando destino a Genezaré, tinha um homem possesso por legiões que precisava ser liberto, que precisava ser restaurado. Satanás, ele não quer que eu, você, venhamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele sempre vai levantar ventos. E tem ventos, irmãos, que são naturais, mas a maioria são ventos sobrenaturais. É algo que produzido pelo próprio inimigo da nossa alma para impedir-nos de chegar do outro lado, de chegar à linha, de cruzar a linha de chegada. Nós precisamos ter bom ânimo, como Jesus vai dizer para esses homens aqui: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
E aqui é um ponto que eu quero frisar com você aqui, o ponto de que o convite de Jesus para Pedro, quando Pedro disse: és tu, me manda ir ter contigo. E Jesus disse: vem. Porém, a ordem de Jesus para Pedro vir, e Pedro ele vai sair daquele barco, mas ele vai começar a afundar em seguida. E talvez é esse ponto em que muitos têm medo de tentar, têm medo de avançar, pelo simples medo: e se dar errado? E se não der certo? E muitos não conseguem sair de dentro do barco. Muitos não conseguem avançar porque estão neutralizados pelo medo. Talvez o que fica mais em evidência aqui, nesse texto, para alguns ao lerem, é o simples fato de Pedro ter afundado. E Jesus dizer para ele: homem de pequena fé. Mas o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, que Pedro, ele vai entrar para a história como o segundo homem capaz de andar sobre as águas. Não é você andar, caminhar dentro de um rio, é você pisar na água e não afundar. É o ponto que eu quero frisar com você aqui nesta manhã, porque tem muitas pessoas com medo de sair do barco, de tentar e não dar certo, porque muitas das vezes o que fica em evidência é só o seu fracasso, é só aquilo que deu errado, aquilo que não deu certo na tua vida. Talvez nem você mesmo consegue ver o quão longe você avançou. Porque Pedro, ele não deu alguns passos, irmãos. Eu quero que você entenda. Mateus aqui, ele é sucinto em nos dizer que, versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Não foi algum passinho, aí eu dei um passo e outro e afundei, não. Ele andou. Quantos metros? Eu não sei precisamente dizer para você, mas para mim não faz diferença, porque Pedro andou sobre as águas. Você entende isso? Somente duas pessoas, Jesus que andou e não afundou, e Pedro que afundou, mas ele andou sobre as águas. O que isso quer dizer para mim e para você nesta manhã? Não coloque, não concentre a sua atenção se você afundar, mas tente, meu irmão, tente, porque muitas das vezes você está colocando a sua atenção no simples fato de não dar certo, ou talvez você começou algo, estava indo tudo bem, mas de repente desmoronou. Eu te pergunto, quanto tempo você conseguiu andar, vencer? Isso mostra o seu potencial, a sua capacidade, o que Deus tem para fazer através da sua vida, meu irmão. Não deixe que os fracassos do passado, as tentativas do passado, impeça você de voltar a andar novamente, de voltar a sonhar, de se levantar novamente. Nós estamos falando aqui de um homem que afundou, sim, mas dentre os outros ele se destacou porque aquela experiência nunca saiu da mente dele. Algo surreal, algo sobrenatural. Eu estou andando por cima das águas. Deus te chama a sair do barco e vir ao encontro dele. E esse barco talvez representa a sua estagnação, a sua procrastinação, a sua mania de protelar, de deixar sempre para amanhã, para depois. Mas Jesus está te convidando agora, vem. Mas e se não der certo? Não concentre suas forças nesse se não der certo, mas concentre a sua energia
a tua força vai dar certo. Se você estiver alinhado ao propósito de Deus, meu irmão, não tem como dar errado. Deus não tem projetos fracassados, é o que eu quero que você entenda nesta manhã. Se Ele te mandou ir, vá. Enfrenta a tempestade, enfrenta o vendaval, porque quem está te mandando, quem está te chamando é maior do que essa tempestade, é maior do que o inimigo que está tentando minar ou paralisar as suas forças. Pedro andando, o vento batendo, e ele deixa de olhar para Jesus e olha para baixo, ele afunda. Quando ele concentra a tua visão na força do vento, da tempestade. Toda vez que eu tirar os olhos de Jesus, eu vou ser tentado a parar. Toda vez que eu deixar de olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu vou ser desmotivado a avançar. Mas Jesus está dizendo: olha para mim. Porque quando a minha fé for pequena, ainda não é o meu fim. Quando eu invocar o nome do Senhor, a palavra de Deus nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a minha fé for pequena e eu vier a cair, Ele sempre vai estar lá para me pegar pela mão quando eu chamar por Ele. É o que Jesus está fazendo. Ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Se você falhou, se você caiu, se você fracassou, peça a Ele nesta manhã: salva-me, Senhor, me ajude. E experimente. Prontamente Jesus, estendendo a mão como Ele estendeu para Pedro, nos diz o versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Esta palavra duvidar, ela está dizendo literalmente que Pedro ele foi puxado para duas direções. Ele foi ali naquele momento, quando ele começa a afundar, e Jesus estende a mão e fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele está dizendo: porque você permitiu ser puxado por duas direções. De um lado eu estava te direcionando, mas de outro lado o vento está querendo puxar você para o fundo. Talvez essa palavra fale com você nesta manhã. Talvez eu falo com pessoas que estão ouvindo Jesus dizer para você: levante, eu estou aqui, tem bom ânimo. Mas ao mesmo tempo você ouve o vento causando medo, causando receio no teu coração. Não duvide, creia somente e verás a glória de Deus. Eu deixo essa palavra para a sua meditação. Eu quero orar por você. Eterno Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, diante da tua presença nesta manhã, eu coloco meu irmão, amigo, eu coloco esta pessoa que me ouviu até aqui, esta mensagem do Senhor. De repente o vendaval está puxando ela para baixo. De repente ela está descendo ladeira abaixo. Eu peço, Senhor, intervenha. Ouça o clamor dessa pessoa que se junta ao meu clamor nesta manhã. E que o Senhor possa tomá-la pelas mãos e firmar os passos dela na rocha que é o Senhor. Todo vento contrário, meu Deus, toda tempestade que está sendo maior que a força desta pessoa para vencê-lo, dá uma ordem a esse vento nesta manhã que ele se acalme. Dá uma ordem a essa tempestade que ela se aquiete. Dê uma ordem a esses principados, meu Deus, que eles caiam por terra agora.
e que essa pessoa seja visitada pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, eu os abençoo, eu os declaro abençoados, vitoriosos, para louvor do Senhor. Socorre-os, salve-os, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Até lá, fique na paz, meu irmão. Shalom.